Programa Em Dia com a Notícia. Dez horas e 35 minutos, começando o programa Em Dia com a Notícia desta segunda-feira, dia 14 de maio de 2018. Segunda-feira é dia do bate-papo com o prefeito, né? E já presente aqui nos estúdios da Rádio Vinícola, o prefeito Rodrigo Lopes, que vai falar, entre outras coisas, o assunto principal aí é a sua ida até Brasília na semana passada, mais precisamente na última quarta-feira, dia 9. Ele que esteve lá também como presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da macro-região do sul de Minas, o CISUL-SAMU, e o Rodrigo esteve lá participando de uma reunião com o Ministério da Saúde, e o objetivo foi pedir 7 novas ambulâncias para o consórcio sul-mineiro. E atualmente o consórcio conta com 35 bases descentralizadas, ambulâncias do tipo unidade de suporte básico, e 9 ambulâncias do tipo unidade de suporte avançado, as UTIs móveis, realizando em média 185 atendimentos diários. Bom, primeiramente, bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cássio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Semana passada não pude estar aqui, né? O João Luiz esteve aqui como vice-prefeito. Eu tive um compromisso na manhã da segunda-feira. E é uma alegria estar aqui novamente, né? Semana passada nós tivemos uma agenda aí um pouco mais pesada. Na quarta eu estive em Brasília, onde nós tivemos reuniões lá no Ministério da Saúde. Também participei de reuniões com o deputado Bilac, deputado Carlos Melles e deputado Rodrigo Pacheco, juntamente com outros prefeitos da região. E na quinta e na sexta-feira eu estive em Araxá, onde foi realizado um seminário do CREA Minas. E o CREA traz a parceria, né, com a Associação Mineira de Municípios, e a questão de trazer uma experiência de um município que está realizando essa parceria com o CREA. Eu fui colocado em uma mesa de debates com o promotor de justiça de Araxá, o promotor de justiça de Montes Claros, uma representante da FEAM, representante de universidades, para a gente debater esse papel do município na questão ambiental, juntamente com a questão do CREA. Brasília foi uma agenda bastante corrida, nós fomos e voltamos na mesma quarta-feira. Justamente essa questão hoje que nos preocupa bastante. O SAMU começou suas atividades em 31 de janeiro de 2015, então já tem 3 anos aí, e a frota tá rodando. Porém, tem uma questão de homologação por parte do Ministério da Saúde. E ele só foi homologado no Ministério da Saúde, as bases devidamente em funcionamento, em dezembro de 2016. Então, ou seja, fazia quase 2 anos que as ambulâncias estavam rodando. Então, na prática, o SAMU tem mais de 3 anos de funcionamento. Mas com a habilitação no Ministério da Saúde, ele ainda não tem 2 anos. Então é colocado o seguinte: a frota somente poderá ser renovada, 1/3 dessa frota, quando ele tiver 5 anos habilitado. Então, ou seja, vai ser lá no final de 2021. Né? Então é muito tempo, e algumas ambulâncias, principalmente ambulância de Pouso Alegre, de Varginha, elas já rodaram mais de 120 mil quilômetros. Então a ambulância, a partir do momento que ela está com mais de 80 mil quilômetros rodados, ela já começa a dar uma manutenção mais frequente, e ela começa a comprometer a prestação de serviço. Então nós temos hoje 18 ambulâncias que elas já estão acima de 80 mil, temos 4 que estão acima de 100, que é a preocupação, e a gente fez esse pedido, já que o Ministério não pode renovar 1/3 da frota, que seria o ideal, que ele nos auxilie com a doação de 7 novas ambulâncias, custaria em torno de 1,5 milhão, né? E a gente pediu isso ao Ministério da Saúde, que eles nos ajudem nesse sentido, que aí a gente consegue revezar, colocar essas ambulâncias novas onde roda mais, trazer essas que estão mais rodadas para uma reserva, para ficar, né, suprindo aí as necessidades eventuais que acontecer, e a gente ter o atendimento. São 2.800.000 habitantes atendidos nessa região. Então é uma questão que nos preocupa bastante, e nós temos um agravante hoje por parte dos municípios e do governo
federal, os pagamentos estão praticamente em dia, né? Os municípios, quando nós assumimos, tinha 56 municípios que pagavam em dia o SAMU. Hoje nós fechamos o mês de abril com 138 dos 146 consorciados, 138 estão pagando em dia. Então os prefeitos estão fazendo a sua parte, o governo federal está fazendo a sua. Agora o governo do estado hoje ele deve 5 parcelas de repasse do SAMU. Então, ou seja, desse ano de 2018 ele ainda não repassou nada. Isso corresponde a 7 milhões de reais. Então compromete bastante o trabalho do SAMU. Então a gente também está nessa luta aí, buscando o pagamento disso para não prejudicar o atendimento da população. Tá certo, Rodrigo. E essas ambulâncias, então, elas, na verdade, não vai ter um aumento de ambulâncias. Vai ter uma reserva de ambulâncias, né? Isso, é uma recomposição para manter a estrutura que é prestada hoje. Aí, para a questão de aumento, nós já fizemos um estudo, e isso está sendo homologado nos comitês, porque a saúde ela tem o comitê regional, o comitê estadual, para depois o governo poder começar a realizar isso. Então a gente fala que isso tem que ser aprovado nesses comitês. Nós temos 14 novas bases, né, que aí, ou seja, o custeio dela tem que ser rateado entre estado, município e governo federal, e a gente tem que receber a estrutura, e o município que for designado para ser essa base, ele vai ter que preparar, como nós preparamos aqui, a estrutura para atender. Então nós temos 35, né, se a gente conseguir aí essas 14 bases, a gente chegaria aí a 49 bases do SAMU, em tese, para 146 municípios consorciados, a gente teria uma base para cada 3 municípios, né, que diminuiria muito o tempo de espera a um chamado SAMU, que hoje o município que tem a base, ele quer queira ou quer não, ele é mais beneficiado do que quem não tem, porque o SAMU já está naquele local. Então o atendimento primário do cidadão que liga 192 e é atendido, ele é mais frequente do que o município que não tem, porque ele sabe que primeiro vai chegar a ambulância da prefeitura, então primeiro ele aciona o pronto-socorro ou a referência de saúde que tiver naquele município. Então a nossa meta é que o atendimento inicial ele não ultrapasse os 30 minutos a partir do momento que chamou, mesmo que tenha que ter deslocamento de uma cidade para outra, mas que ele não exceda os 30 minutos, e o atendimento emergencial que não o atendimento secundário, que é a transferência de um hospital para o outro, que ele não exceda aí os 50 minutos. Então é um trabalho que tem que ser feito, né? Além das 14 bases nas cidades que serão distribuídas aí, também há necessidade de mais 4 unidades avançadas, que hoje tem 9, a gente precisaria ter mais 4 para estar atendendo com mais tranquilidade a nossa população. Tá certo. Bom, aí você falou do problema aí da dívida do governo do estado, e vocês também estiveram no gabinete do deputado Bilac Pinto, onde também estava o deputado federal Rodrigo Pacheco. Como é que foi essa conversa? Sim, foi uma reunião muito boa, né? Nós apresentamos aí as dificuldades que são encontradas hoje para os municípios, né? Logicamente o deputado Rodrigo Pacheco é um pré-candidato ao governo de Minas, ele faz questão de estar também acompanhando essas demandas. Estávamos lá, o prefeito de São Sebastião da Bela Vista, São Sebastião do Paraíso, prefeito de Campanha, prefeito de Pouso Alegre, e eu, né, estávamos lá, e nós remetemos isso, né, essa dificuldade que nós estamos tendo. Ao mesmo tempo, né, até o final do ano, tanto o deputado Bilac quanto o Rodrigo são deputados federais, têm poder de voto dentro do Congresso Nacional, e a gente tem as demandas, né, que são primordiais para os municípios, né, que, por exemplo, a questão aí que tramita no Congresso Nacional, que é a questão de aumentar um repasse de mais 1% no mês de setembro para melhorar a receita dos municípios, e diversas outras demandas que nós temos, né, como o armamento da Guarda Municipal das cidades de menos de 50 mil habitantes. Então a gente falou de todos esses assuntos lá, além, né, de colocar para eles o quadro crítico que Minas Gerais vive hoje, né, do ponto de vista administrativo, dos atrasos da saúde, da situação dos hospitais, né, que é um problema seríssimo, né? O prefeito de Pouso Alegre até colocou uma situação que outro dia ele tinha mais de 20 pacientes no corredor do hospital, que ele não tem leito de UTI e nem leito normal. Então a situação ela se agrava a cada dia, porque vão fechando hospitais menores e o recurso não é repassado para os maiores, os maiores vão ficando superlotados e o atendimento vai ficando comprometido, e o cidadão é o maior prejudicado com tudo isso.
Cada vez mais está ficando complicado, né, Rodrigo? Mas, sim, muita dificuldade. E eles chegaram assim a dar uma luz assim, com questão a isso? Há um trabalho, né, sendo feito até de pressão perante o governo do estado, né? Apesar de serem deputados federais, eles atuam mais diretamente em Brasília, mas têm os contatos com deputados estaduais. A gente espera que, se o governador tem a pretensão de disputar a reeleição, como está sendo anunciado, que ele pelo menos se preocupe em tentar manter em dia isso, né? Que é um grande problema. Mas a gente não tem muita expectativa, porque você vê aí, em pleno Dia das Mães, o governo do estado não pagou o salário dos profissionais antes do Dia das Mães, né? Eu andei pela cidade aí no sábado, o comércio estava comprometido, porque nós temos um número grande de funcionários do estado, do município de Andradas, que ficaram sem receber, né? Não tiveram aí a condição, talvez, de presentear suas mães. O dia que for receber, já passou, né? E aí é uma situação triste, né? Que a gente acaba percebendo que o governador tem interferido aí no dia a dia do cidadão, né? Na dignidade, na possibilidade de comemorar com a família, e também tem prejudicado muito o giro do dinheiro no município, e isso é no estado todo. Em todos os municípios tem sofrido isso, porque o servidor do estado é um consumidor que existe em todos os municípios de Minas Gerais. Rodrigo, tem uma novidade aqui também, né? Aproveitando aqui a sua presença, tem uma novidade aí para a Praça Doutor Alcides Mosconi, como é que é isso? Isso, é uma notícia muito boa, né? O deputado Bilac Pinto já destinou esse recurso há um tempo, né? E aí foram cumpridos todos os trâmites, né? Que é desde o projeto que a prefeitura apresenta, o empenho desse recurso por parte do governo federal, depois a licitação, depois a Caixa Econômica tem que aprovar a licitação e depois fazer o pagamento. E a gente tem que aguardar o pagamento para começar a obra, pagamento de uma parcela. Então foi pago a metade do recurso destinado e nós vamos reformar a Praça Doutor Alcides Mosconi, né? Só considerando que todo o entorno da praça ele já foi reformado pela administração 2009-2012, a parte em volta do banheiro público ali, a gente fez todo o piso, colocou os bancos e as lixeiras no ano de 2013, dentro da nossa administração. Então os módulos da praça que serão reformados é o módulo do coreto, o módulo da fonte e o módulo do repuxo, né? Além de toda a parte paisagística que será refeito, o local onde não tem os bancos de madeira, eles vão ser colocados, a iluminação da praça será refeita, reestruturada. Então tem todo um conjunto, né, orçado ao todo em R$290 mil, que com certeza vai dar uma cara nova para a praça. E é importante deixar a população ciente. Conforme foi pago, a gente tem 30 dias para apresentar a primeira medição, ou seja, nós temos que começar a obra até o final do mês de maio e já realizar a primeira medição e apresentar para a Caixa Econômica, senão a gente tem problema com o convênio. Então é importante a população estar ciente que na festa do vinho a praça vai estar em obras. Então, assim, infelizmente, a gente sabe que tem aqueles de plantão que só criticam, mas a obra tem que acontecer, nós não podemos perder o recurso. Então, a gente já estudou uma estratégia, já pensando nisso, a gente vai fazer o impedimento da Rua Major Bonifácio, que pode ela pegar ali na esquina para cima do tonel e descer até o restaurante Soberano ali, próximo à Casa da Memória, e toda a parte cultural a gente deve fazer na rua, considerando que o Pavilhão do Vinho já vai estar sendo utilizado para Expofica, né? Aquela região ali, a gente vai realizar a programação cultural, as feiras que tiver que ser feito, todas na rua. Então vai movimentar da mesma forma, porém o centro da praça não vai poder ser utilizado, porque já vai estar em reforma, vai ter material e tal, pode apresentar risco para a população. Mas se Deus quiser, em 2019 a gente vai ter uma bela praça para ter toda a parte cultural da Festa do Vinho apresentada para a população. É uma boa notícia, então, para todos os andradenses. Sim, e a gente acredita que nos próximos dias, até preciso confirmar hoje, na semana que vem eu posso trazer essa novidade, que o deputado Rodrigo Pacheco também destinou um recurso nesse mesmo volume para a gente reformar a Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira, que é ali perto do Teatro Municipal, onde é a feira, e também para fazer a Praça do Portal do Sol, que é uma espera de muitos anos, e a gente tem a notícia que vai, se não foi pago na sexta ou hoje, deve ser pago dentro dessa semana. Eu espero poder trazer essa notícia para a população também. Entra em reforma. A princípio, a gente deve fazer a Praça do Portal do Sol, considerando que a Praça Dr. Alcides Mosconi já vai estar em reforma. A gente tem Antônio Augusto de Oliveira também junto,
vai causar um certo transtorno, 2 praças na área central. Então a gente começa Alcides Mosconi, a Praça do Portal do Sol, concluindo a do Portal do Sol, ele vai para Antônio Augusto de Oliveira, que a gente pressupõe que a Alcides Mosconi já esteja terminando também. Então é um jogo de cintura que a gente tem que ter, e a gente aguarda a Praça da Caracol e a Praça da Prefeitura, que são as próximas, que já foram licitados, inclusive. A Caixa está analisando o documento para autorizar o pagamento. A gente espera que isso seja pago ainda antes do período eleitoral. Se isso ocorrer, serão aí 5 praças do município que a gente espera entregá-las reformadas até 31 de dezembro de 2018. É isso que eu ia te perguntar. Eu sei que é cedo ainda para perguntar isso, mas há quanto tempo mais ou menos a obra da Praça Central? Na verdade, as obras não são demoradas. Obras de praças, geralmente, elas são obras rápidas. Porém, por exemplo, esse recurso do deputado Bilac pagou 50%. Então a gente vai fazer. Então os outros 50% dependem do pagamento do governo federal. Então aí é uma questão que muitas vezes independe do município. Se tudo ocorrer dentro do planejado, até 31 de dezembro a gente estima que todas essas praças estejam entregues para a população. Porém, não depende da prefeitura. Então eu sempre costumo ser cauteloso nessas previsões, porque aquilo que é com recurso da prefeitura a gente pode dar garantia. O que não é, a gente muitas vezes fica na mão das outras esferas de governo. Sim, então a questão não é a velocidade da obra, né? É a questão burocrática. A burocrática é o mais complicado, né? A gente tem que ir vencendo aí essa burocracia no dia a dia. Tá certo. Estamos conversando com o prefeito Rodrigo Aparecido Lopes aqui no bate-papo com o prefeito desta segunda-feira. Aí tivemos aí uma boa notícia aí, né? Com esta verba aí para a Praça Dr. Alcides Mosconi e mais 2 notícias aí que o Rodrigo está dando em primeira mão, né? Em primeira mão, Rodrigo? Isso, com certeza. Estamos trazendo aí, aguardando o pagamento. Assim que sair, nós vamos anunciar para toda a população já com as previsões. Tá certo. Rodrigo, mais alguma consideração aí para você fazer? Não, eu acho que é isso, né? Quero agradecer aí a população por estar acompanhando o programa, né? Por estar acreditando no trabalho da administração. Na próxima semana eu estarei em Brasília participando da Marcha dos Prefeitos, então acredito que é o João novamente que virá na segunda, dia 21, para fazer o programa aqui e falar com a população. Só preciso confirmar o horário de voo, se der tempo eu venho, mas do contrário vem o João, vice-prefeito, e a gente vai caminhando aí nesse sentido, né, e trazendo cada vez mais realizações para o nosso município. Esse é o grande objetivo. Apesar das dificuldades, a gente caminha aí levando o nosso município em direção a um futuro promissor. Tá certo, prefeito. Rodrigo, muito obrigado aí pela presença. Uma boa semana. Obrigado, Cássio. Obrigado aos ouvintes. Uma boa semana a todos. 10h52, esse foi o bate-papo com o prefeito aqui dentro do Em Dia com a Notícia. Agora tem uma História Viva e daqui a pouquinho às 11 da manhã tem para você o Jornal da Cidade. Até já. Você ouviu o programa Em Dia com a Notícia.